Boa noite, pessoal. Bom dia ou boa tarde, dependendo da hora. Eu vou começar, pessoal, agora a apresentar, alguns videozinhos, sobre as questões da lista que eu passei para vocês, a lista 2. Então, eu vou começar aqui pela questão 1, de uma listazinha que eu fiz diferente aqui, só para exemplos. Então, o mesmo enunciado, só muda os dados. Então, a questão 1, ela diz o seguinte, ela dá 2 pontos, e pede para determinar o coeficiente angular da reta no item A, no item B, coeficiente linear, no item C pede a equação reduzida, uma vez que a gente conhece A e B, aí é só substituir, depois de descobrir A e B no item A. Aí no item D a gente precisa saber se ela é crescente ou decrescente, determinar. No item E eu peço o zero da função, e no item F o estudo do sinal. Então vamos lá. Então aqui a questão 1, eu tenho os pontos A e B, dessa lista de exemplos, e eu quero no item A o coeficiente angular. Então vamos lá. Então é só aplicar essa fórmulazinha aqui, YB menos YA sobre XB menos XA, ou poderia ser YA menos YB sobre XA menos XB. Aí, aqui eu substituí, Então, numerador menos 7 menos 5, denominador, porque, isso aqui é o y de B, isso é o y de A, Então, o numerador está correto. E o denominador é x de B menos x de A. Então, fica 7 mais 5. Eu tinha errado o sinal aqui. Eu corrigi. Já fiz relação de sinal direto. Então, o cálculo está ok. Então, vai dar menos 1, Então, o valor de A é menos 1. Agora, vamos para o coeficiente linear. Então, o coeficiente linear, pessoal, eu estou usando uma formulazinha diferente, mas que também funciona. Ela dá um pouquinho mais de trabalho, talvez, do que a outra, porque é só substituir. Uma vez que a gente tem A, é só substituir. Então, vamos pegar essa formulazinha aqui. Então, eu vou só copiar para lá, Então, aqui está o A e o B, Então, para aplicar nessa fórmula aqui, a gente faz o seguinte, Primeiro, rapidinho, só um macetezinho para decorar essa fórmula. Embaixo eu coloco xb menos xa ou xa menos xb. No caso, eu tenho xb menos xa. Aí aqui em cima eu comecei da seguinte forma. Primeiro eu fiz xb menos xa, Pronto, e esses dois valores aqui, que está no círculozinho aqui azul, Então é só trocar a variável e o ponto, Para decorar a fórmula, isso é macete. Então aqui é um produto, Então aqui é um produto, aqui também é um produto. Então, o xb menos xa é igual embaixo, na hora de montar o segundo termo do produto em cada parcela, é só trocar a variável e o ponto. Então vamos lá. Agora substituir, Quem é x de B? O x de B, 7, Quem é x de B não, y de A, 5. Então fica 7 vezes 5 na primeira parcela do numerador, menos da fórmula. Aí o x de A, vezes y de B, Então menos, abre parênteses, menos 5 vezes menos 7. E embaixo, x de B menos x de A, Pronto. É só fazer a conta. Tinha errado conta também, mas corrigi, Então deu 0. Dá 35 menos 35. Então essa é a resposta. B igual a 0. Então o valor de A deu, no item C agora, pessoal, a equação reduzida. O valor de A deu menos 1 e o valor de B deu 0. Então quando substitui, dá isso aqui. Então terminamos o item C. Então vamos para o item D. Então no item D, a gente pede para determinar se a função é crescente ou decrescente. No caso, como o valor de A deu negativo, conforme vemos aqui, então a minha função vai ser decrescente. Decrescente. No item E,
eu peço o zero da função. Então, pode aplicar a fórmulazinha x igual a menos b sobre a direto, né? Como b deu zero, então o zero da função é zero. Então, no item F, que é o último item da questão 1, né? Pede o estudo do sinal. Então, a gente coloca aqui o eixo x, né? Aqui coloca o zero da função, né? Esse aqui é o zero da função. E aqui a gente traçou uma reta decrescente, não só para ilustrar mesmo, né, para a gente saber onde que a função é positiva e onde que ela é negativa. Então a gente vê, do lado esquerdo do zero, a função é positiva, porque a reta está acima do eixo x, do lado esquerdo do zero. E do lado direito a reta está abaixo, logo vai ser negativo. Pronto. Então, positivo do lado esquerdo, negativo do lado direito. Então, só para concluir o item, né, eu só fiz um textinho, né? A função é positiva quando o x estiver nesse intervalo, né? E a função é negativa, né, quando o x estiver nesse outro intervalo aqui, do zero para frente. Então, de zero até mais finito. Então, terminamos a primeira. Retomando, pessoal, agora a questão 2. Então, como vocês vão notar, né, os pontos A e B vão gerar um coeficiente angular positivo. Então, aqui eu tenho o ponto A de coordenadas menos 6 e menos 2, e B de coordenada 6 e 3. Só deixar mais claro aqui, é menos 6, menos 2. Pronto. E 6 e 3. Pronto. Então, o coeficiente angular, aquela formulazinha, variação do y sobre a variação correspondente do x, né? Então, a variação do y vai ser 3 menos 2, né? E a variação do x vai ser 6 menos 6, né? Então, fazendo as relações sinais, né? Tendo cuidado para não se atrapalhar, fica 3 mais 2 dá 5, e 6 mais 6 dá 12. Então, esse é o coeficiente angular. Então, positivo. Então, vamos para o item B, coeficiente linear. Então, o coeficiente linear, né? A gente está usando aquela formulazinha. Aqui embaixo é x de B, né? Menos x de A. Pronto, e em cima é xb YA menos XA YB. B, né? Então, x de A está aqui, menos 6. Aí, vezes o YB, que é 3, né? E embaixo é x de B menos x de A. 6, né? 6 menos da fórmula x de A. Né? Então, tá ok. Pronto, então vou apagar aqui para ficar mais organizado. Então a gente tem o seguinte, ó, fazendo as contas, né? Fica 6 vezes menos 2 dá menos 12, né? Ok. Mais, né? Fazendo relação sinal, menos por menos, mais 6 vezes 3, 18. E embaixo dá 12. Então, ok. Então aqui, né? É o resultado, né, dessa soma do numerador, repetir o denominador, então vai ficar 18 menos 12, que dá 6 sobre 12, né? E por fim aqui, só simplifiquei dividindo em cima e embaixo por 6, né? Então esse é o valor de B, então é 1 sobre 2. No item E, a gente quer o zero da função, né? Então eu fiz y igual a zero para encontrar o valor de x correspondente. Poderia usar também a fórmula, né, x igual a menos b sobre a. Aí trabalharia com divisão de frações, né? Então vamos resolver aqui de acordo com o que está feito. Então eu tenho a minha equação inicial aqui, né? Vamos trabalhar com ela. Multiplicando por 12, já que os denominadores são múltiplos, quando eu multiplico a primeira parcela por 12, né? Vai cancelar aqui, então fica 5x.
eu tenho que multiplicar também essa fração por 12, quando multiplica, simplifica, né? Dá 6, e quando multiplica 12, né, por 0, aí vai dar 0, né? Vou botar aqui na frente para ficar mais organizado. Pronto. Então, obtive essa equação que é mais fácil de resolver, né? Tá simplificada. Então, eu passo o 6 para o segundo lado, então fica menos 6. E agora eu passo o 5 que está multiplicando, eu passo dividindo, né? Aí fica esse valor aqui. Então, no item F, a gente quer fazer um estudo do sinal da função. A gente já tem o zero da função e sabe que a reta é crescente. Então, a gente traça o eixo x, né? Faz uma reta, né? Inclinada aqui, e a gente visualiza o seguinte: do lado esquerdo do zero da função, então, o gráfico está abaixo, né? A reta está abaixo do x, então o sinal é negativo, e do lado direito a reta está acima do x, aí o sinal é positivo. Então, textualmente, né, a função vai ser negativa no intervalo de menos infinito até menos 6 quintos, que é o zero da função, e vai ser positiva no intervalo do lado direito, né, de menos 6 quintos. Então, essa é a resposta. Então, terminamos. Pessoal, voltando aqui agora com a questão 3. A questão 3, 3, 4 e 5, são essas questões que eu vou fazer agora. Então, elas são questões referentes à função quadrática. Então, na lista, o item A, né, eu peço, no item A da questão 3, eu peço para determinar a concavidade da parábola, se é para baixo ou para cima. No item B, eu peço para determinar os zeros da função. No item C, as coordenadas do vértice. No item D, o ponto de interseção com o eixo Y. No item E, o gráfico. E no item F, o estudo do sinal. Então, do item A até o D, né, são os elementos necessários para construir o gráfico. Então, vamos para a questão 3, a resposta, né? Então, a gente tem o seguinte. Essa é a função que tem na minha lista, né, de exemplos. 6x² menos 3x menos 3. Primeiro, né, no item A, a concavidade é para cima, né, porque o coeficiente angular da curva é positivo. No item B, os zeros da função, pede para calcular, né. Então, a gente precisa do delta, né, é a primeira coisa, né, porque a gente vai precisar da fórmula de Bhaskara. Então, o delta, b² menos 4ac. Então, os valores de A, B e C são 6, menos 3 e menos 3. Então, o B é menos 3, né? Aí, menos 3 ao quadrado, quando substitui, aí menos 4 da fórmula, vezes o valor de A, né, que é 6, e o de C, que é menos 3. Então, substitui tudo certinho aqui. Então, a gente agora faz o quadrado aqui, né? A potência dá 9. Faz relação de sinal menos por menos mais, né? E o produto desses três números, né? 4 vezes 6 dá 24, vezes 3 dá 72, somando dá 81. Então, esse é o delta. Então, uma vez que a gente tem o delta, então a gente agora pode usar a fórmula de Bhaskara, né? Para determinar as duas raízes. Então, é x igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada do delta sobre 2a. Pronto. Então, substituindo, né? Então, o valor de b é menos 3, o delta deu 81, e o valor de a é 6, né? Conferindo aqui em cima, ó, 6. 6 menos 3, 3. Pronto, então, a raiz quadrada de 81 é 9. 2 vezes 6, 12, menos por menos dá mais, né? Então, tá tudo certinho aqui. Então, chegando nesse ponto, agora a gente tem duas possibilidades. Uma possibilidade, né, é o mais, né, e outra possibilidade é o menos, aqui na fórmula. Então, geralmente eu começo com o menos, mas não é obrigatório.
Então, usando primeiro o menos, né? Então fica 3 menos 9 sobre 12. E quando eu for usar o mais, fica assim. Então, resolvendo essa conta aqui em cima, 3 menos 9 dá menos 6. Repete o denominador e dividindo por 6 para simplificar em cima e embaixo, né? Fica menos 1 sobre 2. Então, a primeira raiz é essa aqui. Aí agora a gente vai para a segunda raiz. Então, na segunda raiz, a gente vai chegar no valor 1. Esse valor aqui. Pronto. Então, x2 é 1. Então, encontramos os dois zeros da função quadrática. Agora a gente vai para o item C. No item C, pede as coordenadas do vértice. Então, tem as fórmulas, né? Que é x do vértice igual a menos b sobre 2a. E o y do vértice é menos delta sobre 4a. Pronto, então, a gente substitui os coeficientes, né? Então, vai chegar em menos 3 sobre 12. A relação de sinal fica mais, né? E simplificando, vai dar 1/4 para o x do vértice. O delta deu 81, né? Então, vai ficar menos 81. Aí o a é 6, 4 vezes 6 dá 24. Dá para dividir por 3 em cima e embaixo, né? Chega em menos 27 sobre 8, que é aproximadamente, não, exatamente desse valor aqui, tá? Um pouquinho menor que 3, né? Menos 3,375. Então, encontramos o vértice. Aí no item D, pede o ponto de interseção com o eixo Y, né? Então, é só fazer o x igual a 0 e o valor do y vai ser o valor de C, né? Porque a gente substitui, né, aqui. Quando o x for 0, vai zerar essa e essa. Vai ficar só o valor de C. Pronto, agora vamos para o item E. No item E, o que é pedido é o gráfico da função. Um esboço, né? Claro que não vai ficar muito perfeito, mas a gente coloca os elementos que a gente obteve nos itens anteriores, né? Então aqui está marcado as duas raízes, né? Menos 1 sobre 2, que é essa aqui, e 1, que é essa outra, conforme encontramos aqui em cima, né? Aí a gente tem também o vértice, né? O vértice, o x do vértice é 1/4, e o y do vértice está um pouquinho abaixo do menos 3, então aproximadamente aqui. E a gente tem o ponto de interseção com o eixo y, que foi menos 3, né? No eixo y. Tá aqui, 0 e menos 3. 0 no x, menos 3 no eixo y. Pronto, então é só fazer um traçadozinho da parábola, né? Dessa maneira que é suficiente. Pessoal, então vamos fazer o item F, né? Que é o estudo do sinal. Então a gente viu o seguinte, né? Que a parábola, ela tem um formato dessa maneira aqui. Claro que não precisa ficar perfeito, né? Mas assim, esses dois pontos que a gente obteve foram as raízes, né? Então, esse aqui. Então, esse ponto é o menos 1 sobre 2, né? E esse outro é 1. Pronto. Então, qual é o sinal? O sinal vai ser o seguinte. Antes dessa primeira raiz, né? O gráfico está acima do eixo X. Então, o sinal é positivo. Aqui também é positivo, por quê? Pelo mesmo motivo, o gráfico está acima do eixo X, né? Esse é o eixo X. E entre as duas raízes, né, o sinal é negativo. Então, o sinal vai ser negativo. Então, a gente pode concluir o seguinte, né, que o y é maior que zero se o x, né, pertence ao intervalo de menos infinito até menos 1 sobre 2, união, né, com o outro intervalo, que é esse intervalo aqui da frente, que é de 1 até mais infinito. De 1 até o infinito, né? De 1 até mais infinito. Que é onde está positivo, né? Conforme a gente vê aqui no gráfico. Então, essa parte aqui é positiva, né? A função é positiva aqui.
ou aqui. E a função vai ser negativa aqui no meio, né? Entre as duas raízes. Então, eu vou ter y negativo se o x, né, pertencer ao intervalo aberto de menos 1 sobre 2 até 1. Pronto. Terminamos aqui a primeira questão. Pessoal, na primeira questão, né, a gente resolveu, a terceira questão no caso aqui, a gente resolveu uma função quadrática com delta positivo, né? Agora a gente vai resolver uma função quadrática com delta igual a zero. Então vamos aqui para a página 4. Pronto. Então aqui a gente tem a nossa equação, nossa função, que é 4x ao quadrado mais 12x mais 9, né? E a gente quer no item A concavidade, então é para cima, né, conforme a gente consegue visualizar, né? Aqui o coeficiente angular é positivo. O delta, né? A gente vai chegar em delta igual a zero, né? Vocês podem observar direitinho as contas. Aí o zero da função, né? Vai sumir essa parcela aqui, né? Então a gente vai ficar com 12, que é o menos b, menos 12 no caso, menos 12, tá correto? Né? Então menos 12 dividido por 2a, né? O valor de a deu 4, então fica menos 12 sobre 8, simplificando, por 4 dá menos 3 sobre 2. Então esse é o zero da função. No item C, o ponto de interseção com o eixo y é 0,c, onde c a gente pode observar aqui, né? É 9, né? O gráfico da função, né? Então a gente, quando o delta é zero, né? Então o vértice vai coincidir com a raiz, o x do vértice, né? Coincide com a raiz. Aí a gente sabe que a concavidade é para cima e que a função, que a curva toca o eixo y no 9, né? Então eu coloquei uma escala de 3 em 3 no eixo y e no eixo x de 1 em 1 mesmo. O zero da função deu menos 3 sobre 2, que é menos 1,5, então é o ponto médio entre menos 1 e menos 2. Então, aqui, né, seria o menos 1 e aqui é o menos 2. Né? Então o ponto médio é menos 3 sobre 2, que é o vértice. E agora a gente tem o eixo de simetria aqui, né? É bom sempre colocar no vértice, né? Uma vertical passando pelo vértice. Pronto, e a parábola, né? Mais ou menos aqui, dentro das minhas possibilidades de desenho, mas tá bom. É só para ter uma ideia do gráfico, né? No item E é o estudo do sinal da função, né? Então, concavidade para cima, toca, né, o eixo x, ela vai ser positiva do lado esquerdo da raiz, do lado direito também, ou seja, ela é positiva para todo valor de x diferente da raiz. Só na raiz que não é, porque seria zero, né? E o zero não tem sinal. A gente terminou aqui a questão. Então, a questão 5, ela diz o seguinte, é uma função quadrática do mesmo jeito, só que agora vocês vão ver que o delta é negativo. Então, nosso delta agora vai ser negativo. Pronto. Então, já que o delta é negativo, né, ela não vai tocar o eixo x. Então, o item B pede exatamente para mostrar isso. Então, vamos lá. Pessoal, voltando com a questão 5, né, uma função quadrática com coeficiente angular positivo. Então, no item A, concavidade para cima. No item B, o delta vai dar negativo, né? Observem que b ao quadrado dá menos 4 ao quadrado dá 16. Aí menos 4 vezes A, que é 2, vezes C, que é 4. Então, essa segunda parcela, ó, 4 vezes 4 dá 16, vezes 2 dá 32. Então, com o menos da fórmula, fica menos 32. Então, fazendo as contas, né, a gente chega em menos
16. Menos 16. Portanto, negativo. Nesse caso, a função quadrática não tem nenhum zero, né? Ela não toca o eixo x, mas ela toca o eixo y, né? No valor 0, c. Então, o valor de c foi 4, né? Então, 0 e 4. Aí, no item D, é o gráfico da função, né? Peguei só 2 pontos aqui, né? O vértice e o ponto de interseção com o eixo y. O vértice é 1, 2, eu calculei aqui embaixo, a mesma formulazinha, né? Menos b sobre 2a, menos delta sobre 4a. O eixo de simetria, né? Uma vertical que passa pelo vértice, né? Pronto, e aqui o traçado da parábola, né? Então vamos para o próximo item, que é o estudo do sinal. Então, a parábola está toda acima, né, do eixo x, né? Aqui está errado, aqui é eixo x, né? Corrigido já agora. Então a função vai ser positiva para todo x real. Então ela nunca vai ser negativa e também nunca vai ser zero, porque não toca